Olá, moçada, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer uma live com o Dedé Paraíso, que vai falar sobre Adoniran Barbosa. Hoje, aniversário de 110 anos de Adoniran. E a gente vai falar com o Dedé Paraíso, que é um dos integrantes do Demônios da Garoa. Então, eu tô esperando o pessoal que chegar na sala. Aí daqui a pouco eu chamo o Dedé pra gente bater um papo sobre Adoniran. Então daqui a pouco a gente vai começar esse papo, vamos se chegando aqui. Foi esse papo da tarde, enquanto eu coloco aqui. Faço pindo, samba, de bamba, Adoniran Barbosa com querido Dedé Paraíso. É isso aí. E aí a gente vai aguardando o Dedé e todo mundo chegando aqui também pra gente bater esse papo com... Oi, Roberta, tudo bem? E aí estamos aqui esperando o Dedé para que a gente possa bater esse papo sobre Adoniran, sobre o samba de São Paulo e o que mais tiver dentro das nossas pautas. Um papo puxa o outro e aí a gente vai alinhavando essa conversa com o Dedé. Vou esperando ele também chegar aqui na sala. Ele ainda não tá aqui. Oi, Jaque. Oi, Rose. Tudo bem? Tô aqui aguardando o Dedé. Hoje a gente vai falar sobre Adoniran Barbosa, os 110 anos dele, aniversário de Adoniran. E aí a gente vai ter um dos integrantes do Demônios da Garoa, que é o Dedé Paraíso, que, né, o Demônios é conhecido como o grupo que escolhido por Adoniran para interpretar suas canções, né? E aí eu vou aqui ver se Dedé já tá na sala. Ainda não. Oi, Luiz. Tô aqui falando para as meninas que eu tô esperando o Dedé entrar para que a gente possa começar a live. Mas a gente fez um teste há poucos minutos atrás, tava tudo bem na internet dele. E eu até entrei alguns minutos mais cedo na nossa live, mas ele não está aqui. E me esperando. Deixa eu ver se eu mando um aviãozinho pra ele. E aí ele vem. Que eu fiz assim também. Oi, Daniel, tudo bem? Tô aqui falando pro pessoal da sala que eu tô esperando o Dedé. Acabei de mandar um aviãozinho pra ele. Vamos ver se ele responde. Porque a gente fez uma pequeno teste antes das 5 horas, das 8 horas aqui. E 4 do Brasil. E ele acabou de chegar aqui. Eu vou, então, chamar o Dedé. Beleza. Então, só lembrando que a gente faz parte do Samba de Bamba, a Associação Cultural e Educacional do Samba no Reino Unido, e que hoje a gente vai estar falando sobre Adoniran Barbosa, Demônios da Garoa. Adoniran foi cantor, compositor, ator de rádio, boêmio, corintiano, engraçado e triste. Esse foi Adoniran Barbosa, o homem que inventou o samba paulista. E aí, a gente aqui do Samba de Bamba convidou o Dedé Paraíso, que tá aqui agora, acabou de chegar na nossa sala,
para falar dessa história, já que ele faz parte do Demônios da Garoa. E aí a gente já bateu um papo essa semana para falar um pouco sobre esse personagem que foi a Adoniran. E eu queria que, rapidamente, muito breve, Dedé, eu queria agradecer primeiramente, antes de começar esse papo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para bater esse papo tão legal com a gente. Uma vez que o Samba de Bamba é uma associação cultural e preserva muito a memória que tem em volta desse samba, que a gente quer contar uma história todo mundo junto. E então, queria que você se apresentasse na nossa sala e aqui, rapidamente, porque a gente tem muita coisa para falar. Legal, Odília. Primeiramente, eu quero agradecer a você aí pelo convite, né? Estou muito feliz de poder participar de um movimento tão bacana quanto esse, né? Falando da nossa música brasileira, do nosso grande e bom samba, não é isso? Então, eu sou Dedé Paraíso, eu sou cantor, compositor e um dos integrantes do grupo Demônios da Garoa, né? Que você acabou de citar aí, né? Uhum. Então, é isso aí. Estou muito feliz por isso e estou aqui à sua disposição para te informar o que você precisar, tiver a meu alcance. Vamos lá. Legal, obrigada, querido. Então, a gente tem uma pauta aqui bem grande, né? A gente bateu um papo, para quem está na sala, eu bati um papo com o Dedé 2 dias atrás, e o Adoniran é um personagem tão interessante que 1 hora de live vai ser pouco, eu acho. Mas a gente vai tentar devagar cobrir tudo. Quem aqui na sala tiver perguntas pro Dedé, pode fazer aí, a gente vai tentar ler tudo enquanto a gente bate esse papo, tá bom? Então, vamos começar lá do começo. Qual que foi a trajetória do Adoniran antes do sucesso dele? Então, eu conheço a história da Adoniran, assim, ele é de uma cidade daqui, no interior de São Paulo. Ele é de Valinhos, né? Cidade de Valinhos, que é próximo ali a Campinas, aquelas cidades mais famosas ali, né? E ele veio para São Paulo muito novo, né? E a história do Adoniran, na verdade, começou na gravação de um filme. Um filme que foi feito pela produtora Vera Cruz, na época, né? Produzia filmes aqui no Brasil. E então, esse filme foi gravado aqui em São Bernardo do Campo, né? O filme chama O Cangaceiro. Ele começou, então, como ator, né? O Adoniran o Adoniran é um cara muito eclético, né? Ele é um gênio da música, do teatro, né? Então, ele era um grande ator também, e ele era criador de personagens, né? Entendeu? Mas a começo de carreira dele, eu acredito que foi nesse filme aí, O Cangaceiro, onde, inclusive, o Demônios da Garoa gravava a trilha sonora desse filme. Entendeu? Tá. Então foi ali que eles se conheceram, né? Demônios da Garoa e Adoniran Barbosa. Ali começou a relação deles, né? E que proporcionou tanta coisa linda aí pra gente. Então, mas engraçado, né? Porque ele sempre quis ser ator e acabou sendo compositor, cantor, né? Você acha que isso tem a ver com a influência do rádio naquele tempo? Eu digo isso porque ele fazia, como você mesmo disse, né, um programa de rádio onde ele interpretava 19 personagens, né? Num programa só. Isso não era nem tempo assim de grandes nomes como Chico Anísio, Jô Soares e tal. Mas aí ele faz tudo isso e aí ele vai para a música. Como é que você, na sua opinião, assim, como é que isso se dá, né? Uma coisa que, de repente, naquela época você era uma coisa, você era outra. Hoje até a gente vê atores sendo cantores e vice-versa. Muito natural esse ser eclético hoje em dia e tal. Mas nesse 1930, 1940, a gente está falando dessa era aí. Como é que você acha que isso influenciou ou mudou o caminho do Adoniran? Então, o Adoniran, isso aí é próprio dos gênios, viu? Você pode ver aí, ó, Chico Anísio, Jô Soares, eles têm assim, eles compõem, cantam, tocam em algum instrumento, interpretam, né? Então, eles são ecléticos, né? É próprio do gênio mesmo, né? Adoniran foi mesmo um gênio
em tudo aquilo que ele fez, né? E ele teve vários personagens, né? Ele teve um assim que fez muito sucesso, que foi o Charutinho, né? Esse foi realmente o grande personagem dele. Mas ele realmente começou mesmo, começou no rádio, né? Naquela época, né, o rádio era uma coisa muito relevante para o artista, né? O artista ganhava cachê para cantar na rádio na época, né? Era bem diferente de hoje, né? O rádio era muito forte, né? A televisão estava começando a chegar, ainda era muito fraquinha ainda nessa questão de envolvendo a mídia, né? O rádio era muito forte, né? E tinha a vantagem, assim, o rádio você ouvia e não via, né? Então isso criava uma expectativa muito grande. Então, por exemplo, você ouvia um cantor na rádio, aí depois, quando você ia vê-lo no show ou na televisão, nossa, era uma emoção tripla, né? De você ver, nossa, você ouvia aquele cara o tempo todo no rádio, de repente você está vendo a pessoa, né? Então tinha essa coisa bem emocionante. Naquela época, o rádio funcionava e ele era mesmo um grande ator, criador de personagens. Ele foi mesmo. Depois ele se enveredou para a música, né? Assim, não que ele se enveredou, ele já tinha o sangue, né? De compositor, né? De tudo. Depois as coisas foram abrindo para ele, né? As oportunidades foram acontecendo. E aí ele aflorou o Adoniran Barbosa. Para quem não sabe, Adoniran Barbosa, o nome dele é João Rubinato. Então, eu queria falar sobre isso. Vamos lá, vamos enveredar por essa pergunta que eu não fiz, mas já começou e é por aí mesmo. Vamos lá. Então, o nome dele civil, né, é João Rubinato. E ele criou esse nome, né, Adoniran Barbosa. Ele tinha muitas sacadas, sabe? O Adoniran, para você ter uma ideia, a música Saudosa Maloca, que hoje é um grande sucesso, é de Adoniran Barbosa e Alocim. Sabe quem é o Alocim? Não. O Alocim foi o produtor dele nos programas de rádio. O nome, na verdade, do Alocim é Nicola. Porque o Adoniran achou que Nicola não é um nome legal para ser um compositor. Tem que mudar seu nome. Ô, Nicola, você não pode batizar teu nome aqui como compositor com o nome de Nicola. Vamos procurar um nome para você. E o que ele fez? Ele colocou o nome do Nicola de trás para frente. Então Nicola ficou Alocim, que é Nicola de trás para frente. Entendeu? Ele tinha essas sacadas geniais. Né? Adoniran era o rei dessas coisas, assim como o samba do Ernesto. Né? Na verdade, o nome do cara não é Ernesto, é Ernesto. Né? Aí o que ele fez? Ele era muito amigo desse Ernesto e falou para ele, eu vou fazer um samba para você e tal. Tudo bem. Quando ele fez o samba, ele cantou o samba lá para o Ernesto. Ernesto falou, mas Adoniran, o que você fez com o meu nome, cara? Eu não me chamo Ernesto, me chamo Ernesto. Ele falou, mas acontece que Ernesto não dá samba, mas Ernesto dá. Entendeu? Essas coisas assim, sabe, Odila? É muito interessante. É coisa de artista, coisa sabe, de Charlie Chaplin, sabe? Sei lá, eu comparo ele com o Chaplin brasileiro, sabe? Sim, com certeza. Com certeza, eu também concordo. Mas afinal, como é que ele começou? Como é que ele achou esse nome, então, Adoniran? Então, olha, eu não sei exatamente como foi, né? Com certeza foi uma das sacadas dele, não tenha dúvida, né? Uma das imaginações férteis dele. Agora, da forma que foi, não se sabe, né? Deve ter até alguém escrito alguma coisa, mas não sei se é verdade, né? Mas eu sei que, assim, que com certeza foi mais uma sacada do mestre, aí, né? Adoniran Barbosa, um nome bem poético, né? Um nome bem chamativo, né? Assim, que chama muita atenção, né? Com certeza ele pensou nisso. Sim. Tem uns dados, assim, que eu estava checando online também, tem algumas biografias. Tem muita coisa escrita. Tem muita coisa que algumas batem que é de um amigo dele, que ele achou que esse nome não era de artista, então ele ia pegar e conversando com esse amigo, ele acabou usando esse nome, Adoniran Barbosa, né? Mas seria verdade nome mesmo artístico, dentro né? de uma biografia, né? Porque a internet às vezes também não é tudo muito
né? Tem muita coisa que... Houve coisas que eu li na internet que depois, conversando com você, você disse, não, isso não existe. Não, Odila, isso não é... E aí até refiz um post que eu coloquei no Facebook hoje, porque por causa do nosso papo. Então, até a Roberta está escrevendo aqui, o amigo dele disse, usa o que é meu. É o que a gente também, acho que o que eu vi, acho que a Roberta também viu. Mas eu só acredito nisso mesmo quando... foi no documentário que eu vi também, Roberta. Mas eu gosto muito de ir atrás de biógrafos. Então, vamos ver se um dia a gente acha um biógrafo para vir também falar sobre a Adoniran num momento aí, no aniversário de São Paulo, sei lá, numa data onde tem a ver com a Adoniran, né? Agora eu queria traçar um paralelo, que é o seguinte. Eu quero falar um pouco de São Paulo. E para traçar esse paralelo entre cidades, eu vou usar a bossa nova, né? A bossa nova é um gênero que a gente se remete ao Rio de Janeiro. Nas letras, até na intenção cultural mesmo, né? Foi lá que nasceu a bossa nova. O samba de São Paulo é muito associado à imagem e às músicas de Adoniran. Como isso reflete na carreira dele, que usou São Paulo como uma musa mesmo, né? Ele usou São Paulo, a sua característica, porque ele falava que ele fazia samba caminhando na cidade, né? Isso também tem alguns relatos. Então, como é que como é que isso reflete na carreira dele, a cidade e ele? Como é que você vê isso? O Adoniran é o seguinte, o que acontece? Quando um grande compositor inspira uma música numa mulher, então o compositor compõe uma música romântica, linda e maravilhosa. O Adoniran inspirava as músicas dele na cidade que ele amava, que era São Paulo, né? Então, assim, todos os bairros, ele frequentava todos os bairros, né? Ele morou em algum deles, né? Assim, em alguns deles, e ele é um cara que ele via, ele fazia um retrato da cidade nas músicas dele, entendeu? Ele retratava a cidade nas composições. Então, e ele falava muito, ele não só cantava, ele não só compunha a cidade de São Paulo, como ele falava nas entrevistas. Ele tinha uma paixão assim, muito grande por São Paulo, pela cidade de São Paulo, né? Tudo para ele era muito valioso, a cidade, os prédios, os bairros, os costumes, né, das pessoas que moravam ali, né, em determinados... Você sabe que cada bairro tinha um costume diferente, né? Um dialeto diferente. Aqui em São Paulo tem isso. Aqui nós temos o bairro da Liberdade, onde fica ali a maioria dos japoneses, né? Os imigrantes japoneses ficam ali, moram ali, e aí você entra na Liberdade, parece que você está em Tóquio, né? Parece que você está visitando o Japão. Até, assim, tudo, né? As ilustrações, tudo escrito em japonês. Aí você vai no Bexiga... Característico. É tudo característico. No Bexiga, você entra no Bexiga, você vê aquelas cantinas italianas, tudo lá em verde, vermelho, nas cores, né, de Portugal, sabe, os portugueses, entendeu? Padarias. Então, assim, tem toda essa característica, né? Os bairros aqui de São Paulo tem essa característica. Então, o Adoniran, ele se apegou nisso, né? Nessas coisas. Então, você vê que ele fazia as músicas dele sempre falando de uma situação da cidade, né? Seja ela uma situação, por exemplo, geográfica ou política, econômica, tudo, ele usava tudo, da época, entendeu? Eu até acho muito, muito bacana uma música que ele fala que quando a Adoniran, na época que surgiu a Adoniran, né, o Demônios da Garoa já era aquele grande sucesso com as músicas dele, e ele fazia muito show. Aí teve uma época que parou um pouco essa propagação, a Adoniran Barbosa, né, porque entrou a Jovem Guarda. A Jovem Guarda entrou e acabou, né? Foi assim. Então assim, entrou o rock, né, o Beatles. Aí entrou aqui os conjuntos fazendo músicas dos Beatles, traduzindo as músicas. Então virou uma febre assim, nacional. E o que aconteceu? O Adoniran ficou um pouco esquecido. Adoniran, Demônios da Garoa, ficou um pouco esquecido essa música, né? Então ele fez uma música chamada Já Fui Uma Brasa.
Você vê aonde vai a capacidade de criação dele, né? Ele fez uma música assim, fazendo uma crítica, mas tão gostosa, tão leve, assim, falando, gente, olha, eu ainda estou vivo, né? Ó, eu sou um toquinho de brasa, se alguém assoprar, eu acendo de novo. Sabe, uma coisa assim, é muito lindo, isso emociona a gente. Quando eu canto as canções da Adoniran, com o conjunto ou sem, ou às vezes sozinho, porque eu tenho minha carreira solo, eu me emociono toda vez que eu canto, pensando, né, nessa imaginação, sabe, nessa criatividade que ele tinha de fazer as coisas, né, de compor, de criar. Né? Sem dúvida. E fora outras coisas que ele criava, fora da música. Né? Sim. Não, e também, como a gente estava até conversando, né, a gente sente que ele, prestando atenção nas letras, mesmo aquelas que não são tão famosas, né, Dedé? Ele realmente foi um cronista, né? Do cotidiano daquela São Paulo, né? E ele criava esses personagens, esse sofrimento, aquela coisa dramática, até meio tão italiana, assim, daquela época, né? Que italiano é bem melancólico, também, né? Então, mas aí eu queria voltar um pouco nessa época aí do começo da carreira. E também falar da diferença, na sua opinião, como é que era o samba do Rio de Janeiro para São Paulo quando a Adoniran começa a fazer sucesso? Como é que era lá no Rio e como é que... Porque não existia bossa nova ainda. Então, o que se ouvia no Rio de Janeiro de samba? E aí entra essa coisa tão nova naquele tempo que é esse samba do Adoniran. Olha, eu acho assim, eu acho que é a mesma coisa, porque... naquela época, os compositores cariocas também faziam músicas também exaltando a cidade do Rio de Janeiro. Tem muita música falando de Copacabana, falando do Meia, de Madureira, entendeu? Enfim, de Padre Miguel, de todos os bairros do Rio de Janeiro, entendeu? Dos morros cariocas, né? Mangueira, Portela, Império Serrano, enfim, todas as escolas de samba. Então, você percebe que o brasileiro é muito bairrista, né? No Rio, nessa época, os compositores faziam sambas exaltando os bairros também. A mulher brasileira, a mulher carioca, exaltando essas coisas do cotidiano. Aqui em São Paulo, o Adoniran fazia a mesma coisa, só que naquele formato paulista, entendeu? Porque o Adoniran, o que acontece? Ele é filho de italiano, né? Imigrante, italiano. De imigrante italiano. Então, quer dizer, ele viveu muito aquele tempo sofrido da lavoura, que todo mundo chegando da Itália, procurando um trabalho, um espaço, alguma coisa para fazer na vida, para sobreviver. Então, vieram a maioria para São Paulo, porque São Paulo é a terra do trabalho, né? Aqui São Paulo tem esse nome, né? A terra do trabalho. Então, o que acontece? Alguns italianos foram engraxates ali na Praça da Sé, né? Outros montaram padarias, outros montaram... Bom, enfim, cada um seguia para um canto, né? A maioria, sabe, no comércio mesmo, né? Então, eles não conseguiam falar direito o português, né? Então, eles usavam muito assim, nós fomos lá, mas já voltemos. Entendeu? Então, o Adoniran captou muito isso, esse dialeto deles, essa mistura, eles tentando falar o português com a língua italiana, né? Tanto é que ele tem até um samba que fala, que é um samba que é assim, né? Que fala dessa mistura, né? Do brasileiro com o italiano, português e italiano. Né? Então, ele captou isso muito na época, né? Então, quer dizer, fora as músicas dos bairros, né, que ele falava dos bairros, da situação na época econômica, política da época, tudo. Então, assim, ele fez um apanhado de coisas, uma riqueza de coisas, né, de detalhes, que ele é aquele, sabe, ele é aquele pintor, né? Ele vê o cenário e pinta a tela, sabe? O Adoniran fazia isso. Ele via o espetáculo e colocava aquilo em forma de música. Ele é um pintor, sabe assim, um cara que conseguia traduzir tudo nas composições, nas letras, nas melodias, na simplicidade
da letra, porque ele nunca compunha complicado. Ele sempre compunha as coisas muito simples, né? Sim. Eu também um dia fui uma brasa. E aí vai, né? Entendeu? Então, saudosa maloca, maloca querida. Ele falava muito a voz do povo. Né? É um cronista Tudo mesmo, né? Foi um cara cronista que nato, trazia as nato. notícias pela visão, a visão dele, né, de São Paulo pelas músicas. É, Mas não aí eu queria... estudou muito, né? Ele não estudou Não, muito. não. Estudou, fez o primário, já veio para Sim, São Paulo para lutar pela vida, né? Então é é, isso, é um cara mesmo, um artista nato, né? sim. E aí, o Adoniran, a gente já falou lá no começo da live, vou repetir para quem chegou agora, Ah, que o Demônios da Garoa conhece a Adoniran Barbosa nas gravações do filme O Cangaceiro de Glauber Rocha, certo? Em 1943, exatamente. certo? Certo. Quanto tempo leva para que eles se tornem parceiros de, ou seja, que a Adoniran entrega as letras pro Demônios? Como é que é feito esse encontro? É lá naquele set ou demora aí um tempo? Você sabe dizer? Tenho essa curiosidade. Olha, eu não sei assim, exatamente o tempo, mas não demorou muito. Não. Não demorou Ok. muito, não. Parece que o filme foi gravado no meio do ano para frente. Né? E já no começo do ano seguinte, eles já estavam já trocando ideias, Ah, legal. entendeu? Aquela coisa toda, e que na época o Demônios da Garoa era um conjunto comum, como outro qualquer da época, que era o Bando da Lua, que acompanhava a Carmen Miranda, Carne. Uhum. enfim, os cariocas, aqueles grupos vocais, né? Da época que tinha no Rio de Janeiro, tinha em São Paulo, tinha até na América do Sul, aqui no Chile, tinha esses grupos vocais, né, em trio. Então, assim, era moda na época cantar em grupo vocal. Né? E o Demônios da Garoa imitava um desses grupos, né? Desses grupos da época. Então, o que acontece? Quando eles conheceram a Adoniran Barbosa, a Adoniran levou algumas músicas para o Demônios da Garoa. Né? E o Arnaldo Rosa, mais o Toninho e os outros integrantes da época, acharam muito interessante as músicas. Né? Então, eles começaram a ensaiar essas músicas, assim, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo de nada. Só porque eles gostavam do histórico das músicas, do formato, e aquilo se encaixava muito bem na regimentação deles, né? Na forma que eles tocavam. E aí eles Muito. começaram, então, a brincar com aquilo. A Uhum. brincar, por exemplo, eles pegavam Saudosa Maloca, Samba do Arnésio, ficavam brincando com aquilo. Né? Falando assim, além do que o Adoniran colocava nas letras, né, de palavras, né, eles ainda exageravam mais ainda, né? Exagerava, né? Eles adoravam mais ainda, que tinha os cães com os cães, cascarinho com dum, quais, e popopô, e a coisa virou uma coisa assim, muito, muito, muito legal. Então, Que é eles muita até tiveram, característica do Demônios, né? o Demônio, que era um grupo Quais, quais, paulista, né? quais, essa brincadeira com essa sonoridade, né? No final ou no começo das canções do Adoniran, é muito Exatamente. característico do Demônios, né? Da Garoa. Não vejo ele nas gravações do Adoniran, e eu por acaso, né, essa semana fiquei estudando um pouco. Ele cantando no ensaio ou em outros lugares, ele, Ah, ele sozinho cantando, as composições dele, ele não tem essa linha melódica, digamos assim, no começo ou no final da música, né? Com quais, ou não, enfim, não tem. né? Isso é muito Isso aí característico do Demônios, do né? Demônios da Garoa. É assim, ó, ele já veio com essa ideia, o Demônios, de fazer uma coisa melancólica, porém engraçada ao mesmo tempo, Hum, né? Então, assim, quem ouve Demônios da Garoa, quem ouve a Luína Barbosa, toma um choque, né, de melancolia com coisa engraçada, sabe? com Assim, humor, né? humor. São as duas coisas juntas, né? É, É o humor mais a melancolia, né? Então, você sim. vê, quando o Adoniran levou as músicas, então eu estava botando aquele assunto, o conjunto começou a ensaiar as músicas do jeito deles, né? Então, nessa época, eles trabalhavam, né? Naquela época, a rádio contratava os artistas, né? O artista era pago para cantar nas emissoras de rádio, né? Então, eles eram contratados da Rádio Bandeirantes, São Paulo, no programa do jornalista Vicente Leporassi,
que foi um grande jornalista aqui do Brasil, né? E ficou anos e anos aí na Rádio Bandeirantes, com vários programas, né? Então, o programa chamava A Hora da Bomba, né? Aí, o que acontece? Minutos antes deles entrarem para cantar, eles estavam no camarim, lá ensaiando as músicas da Adoniran. Aí, nesse momento, passou o pai daquele rapaz da Praça Nossa, o Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega era diretor na época desse programa. Era o diretor desse programa na época. Ele passou e viu os meninos cantando daquele jeito. Uma molecada de 14, 15 anos estavam cantando. Ele viu os meninos cantando o Saudosa Maloca, com aquelas brincadeiras, com aquelas onomatopeias, aquelas coisas malucas, né? Ele chegou e falou assim para eles: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão cantar essa música do jeito que vocês estão cantando aí. Aí os meninos falaram assim: mas como? Pelo amor de Deus, está tudo errado. A gente está falando palavra errada. Ele falou: não, é desse jeito que eu quero que vocês cantem e é desse jeito que vai ser o grande sucesso de vocês, né? Aí o que aconteceu? Cantaram a música na rádio, virou aquele sucesso. Depois começaram a ter, né, solicitação de gravadora, as gravadoras procurando para fazer disco e tal, para gravar. Teve até uma gravadora, Odila, que recusou, falou assim: não, a gente não vai gravar vocês porque a gente não vai fazer uma besteira dessa de colocar uma música, entendeu? Com esse português errado e tal. Aí eles falaram: não, mas isso aqui é proposital, né? E tal, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, teve toda essa história, né? Tá. Mas aconteceu um grande sucesso aí. Então, esse foi o primeiro grande sucesso do Adoniran com vocês, com o Demônio. É isso? Foi. Beleza. Foi. Eu tinha essa curiosidade. Sim. Pode falar. Depois tiveram também, né, alguns sambas que o Demônios gravou, que ganhou o 4º centenário do Rio de Janeiro. Né? Enfim, teve uma série de coisas assim, que não foram coisas assim, que foi para o Brasil inteiro, sabe? Não teve uma repercussão nacional. Eu queria entrar nesse detalhe que você acabou de falar do centenário quarto centenário do Rio de Janeiro, né? E eu queria já traçar outro paralelo aí com o Trem das 11. Por quê? Porque o Trem das 11, eu quero voltar um pouquinho para trás para falar do Trem das 11, porque até onde eu sei, se você souber, me corrija se eu estiver errada. O Trem das 11, ele foi uma gravação do Adoniran em 1951. Mas não aconteceu. Não fez sucesso algum. E aí, na gravação dos Demônios, em 64, estoura. E aí, o Chacrinha toca essa música lá no Rio e estoura no Rio de Janeiro. Muito antes até de São Paulo. Isso confirma? Porque é o que eu ouvi e é o que eu li na internet, em alguns lugares falando do Trem das 11. E eu achei muito interessante, e isso o Adoniran fala numa entrevista. Ele mesmo fala que o Chacrinha deu uma baita força para ele e é lá no Rio que o trem estoura. E aí a gente achou interessante, conversando com o pessoal do Samba de Bamba, né? Na reunião de pauta, que a gente falou que interessante, né? Porque isso acho que até uma observação do próprio Adoniran nesse papo, que ele fala: o meu samba fez sucesso no Rio, mas não em São Paulo, né? E aí quando São Paulo dá conta que a gente fez, e aí o Demônios grava e faz um baita sucesso em São Paulo, o Trem das 11 é conhecido mundialmente, né? Isso aí não tem, a gente não vai discutir sobre isso. Mas eu só achei interessante, a história é interessante. Quando ele grava e não faz o mínimo sucesso, vocês gravam, estouram e depois, ou antes, o Chacrinha estoura no Rio, e aí eu não sei exatamente quem chama primeiro isso, mas eu acho que é muito interessante entender que isso, né, que o grande sucesso foi pro Rio, e depois veio para São Paulo, e ele mesmo diz, né, que São Paulo não dava tanto assim, essa importância para ele, como o compositor que ele foi, né? Entendi. Né? Então, eu não tenho conhecimento do que o Adoniran gravou, os Trem das 11. Pode até ser. Porque o que acontece? Esse samba, ele ficou na gaveta há muito tempo, com o Demônios da Garoa. Muitos anos. Ficou muitos anos na gaveta. Né? Aí, num certo momento, resolveu, então, gravar. Até o
o samba tinha uma letra muito comprida, sabe? Então tiveram que dar uma mexida, tinha muita história, muita coisa. Então a música ficava muito grande, né? E os produtores, na época, o gravador, falaram, gente, tem que ser uma música um tamanho bacana, senão a gente não vai conseguir depois estar sem rádio. Aí tiveram que tirar bastante coisa, enxugou bastante a música, e aí gravaram. Agora, o Demônios, quando gravou o Trem das 11, eles trabalharam o Trem das 11 aqui em São Paulo. Só que não aconteceu nada, entendeu? Não aconteceu nada, não tocou em lugar nenhum, não aconteceu nada. Aí o Chacrinha ouviu esse samba e gostou demais desse samba, né? Ah, tá. Então ele acreditou. Aí ele levou esse samba para o Rio de Janeiro. Ele levou e começou, assim, toda semana a levar o Demônios da Garoa para o programa. Na época, né? A discoteca do Chacrinha, acho. Ou Buzina do Chacrinha, não lembro o nome direito. Tá. Mas, então eles começaram, então, a executar. O Chacrinha começou a executar esse samba. Toda semana levava o Demônios da Garoa. Isso foi assim durante um mês. Aí o samba estourou no Rio de Janeiro. E naquela época, o Rio era assim, ó, era a sede do sucesso, né? Tudo que acontecia no Rio espalhava para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, né, fazia isso. Então, também é da capital do Brasil, retumbava, tudo acontecia lá, né? Exatamente, tudo acontecia no Rio. Aí aconteceu esse grande sucesso do Demônios da Garoa, nacionalmente. Aí realmente o Demônios da Garoa foi conhecido nacionalmente. O Trem das 11 foi o grande sucesso do Demônios da Garoa. E do Dona Nina Barbosa, consequentemente, claro. Pois é, e a gente estava falando sobre, batendo um papo também antes, e aí você me falou que o Adoniran nunca gravou nada com o Demônios, né? Eles nunca tiveram esse encontro musical, né? E eu fiquei meio assim surpresa, porque eu imaginava assim que o Demônios fazia banda, sabe, era um conjunto ali, né? Não sei, todo mundo pensa isso. É tão assim característico falar de Adoniran. Eu não sei, eu sou de São Paulo e meus avós italianos, então eu tive uma referência em casa muito da Itália, dessa coisa desse samba, né? Na minha casa, assim, desse som italiano, dessa coisa de ouvir Adoniran. Então era muito característico a ligação para mim, né? Primeiro, característica do som, daquele italiano portuguesado, mas também pelo fato, a Adoniran é igual a Demônios da Garoa e vice-versa, sabe? Sabendo-se que a Adoniran é o compositor das músicas, porém. Então me explica um pouco como é que isso se deu, assim, por que isso aconteceu? Eu também acho muito estranho, né? Isso não ter acontecido, né? Por causa da parceria, né? Adoniran e Demônios da Garoa. Então, assim, ó, o certo seria eles fazerem shows pro inteiro, os dois, né? Tanto a Adoniran quanto o Demônios da Garoa. Mas isso não aconteceu, porque cada um tinha a sua vida, eram muito amigos, né? Companheiros e tudo, mas artisticamente eles não se apresentavam assim, né? Porque o Adoniran tinha o conjunto dele, tinha o grupo musical dele, ele trabalhava com 4 ou 5 músicos, parece, que acompanhava ele nos shows, né? E assim, cada um fazia o seu trabalho, né? O Demônios fazia o show dele, o Adoniran fazia o dele, e dificilmente eles se encontravam, assim em algum momento, ou no show, ou na televisão. Pode ver que você não tem registro aí do Adoniran com o Demônios, você não vê registro deles, né? Assim, juntos, entendeu? Sempre um isolado, né? Um para cá, um é o Demônios, o outro é o Adoniran, mas sei que eles foram muito amigos, né? Muito parceiros, assim, desse trabalho dele, autoral, e o Demônios intérprete. Né? Assim, tanto é que a única música que fez sucesso, que não foi gravada pelo Demônios da Garoa, foi Tira o Álvaro, com a Elis Regina. Verdade. Né? Isso porque o conjunto tinha gravado também o Tira o Álvaro na época. Só que na época a censura vetou essa música. Vetou por causa da palavra tauba e revólver. Entendeu? Então eles acharam um insulto à língua portuguesa, né? Tauba, né? Mas a gente sabe que aquilo foi uma coisa proposital, né?
é uma brincadeira. Sim, Pô, sim, sim. eles não falavam tal, nenhum dos dois. Nenhum Não, do conjunto e nem o demônio, nem o Adoniran. Era é, proposital da música, né? Então, eles não aceitaram. A censura achou que isso foi uma afronta à língua portuguesa. Né? Aí a música foi proibida, foi vetada pela censura federal, né, em Brasília. Aí passou um tempo, a Elis, né, sabendo dessa história, e gostava muito dessa Tira o Alvo, gravou esse samba, inclusive com ele, né? Gravou com a Dona Irã, junto com ele, né? Ele cantando lá na gravação, e virou um estouro nacional. clássico, é. Um clássico, nossa. Indiscutível. Então foi a única música realmente que o Demônios não gravou com a Dona Irã foi essa. Aí É. depois, mais tarde, o conjunto regravou o Tira o Alvo, depois que foi tudo liberado, né? Aí ele. A Dona Irã. Então, são as histórias Mas interessantes, né? demorou. O registro do Demônios para gravar o Tiro ao Álvaro, o registro disso é quando o Demônios faz 70 anos de carreira, não é isso? Aí o Foi, Demônio grava. grava o E Tira o Alvo. até quando a gente conversou e eu também li, eu pensei assim, nossa, isso é tão do italiano, aquela coisa marrenta, né? Então vou gravar. A gente não gravou no início, então agora não vai gravar mais. Eu não sei, a minha interpretação, no lado que não foi assim, não sei se foi ou não, mas me remeteu uma coisa meio assim, italianão, sabe? Aquela coisa bem assim, teimosa, né? Não, foi lá com a Elise e É, agora a gente vai gravar. Né? E aí, sei lá, pode ser sim, pode pode ser, ser, não. Eu só tô aqui pode ser, colocando é, fantasia nessa história, pode porque ser sim. pode ser que seja também, né? Ou não, mas é fato que a Doriran, vocês tentaram gravar, e aí veio né, a A censura, e aí censura, vocês desistem, o Demônios desiste de gravar, vem Elis, vira um clássico do samba, enfim. exatamente. E bom, eu queria falar um pouco agora sobre o samba de São Paulo, né? Que a gente não pode negar que ele começa com essa. Com a Dona Irã, né? E hoje, em 2020, como é que você vê esse legado? Você que mora aí, trabalha com samba, é compositor, é músico. Olhando para trás, essa história que a gente acabou de fazer um rápido, breve, né? Pincelada aqui sobre a vida dele com relação aos demônios. Como é que você vê hoje o samba de São Paulo, o legado que ele deixa para esse samba? E você é um cara que pode falar muito, porque além de fazer parte do Demônios, você também é compositor de samba, você também tem sua carreira. Então eu queria ver com o seu olhar, né, a sua opinião sobre esse legado e essa história do Adoniran no samba de São Paulo. Olha, eu acho que uma coisa muito mágica, né? Pra você ter uma ideia, não é só São Paulo que faz isso, não. São Paulo, Rio, Bahia. Você vai na Bahia, tem o samba da Bahia, falando de todos os bairros também, falando da Bahia. Sabe, a Bahia é um dos estados mais cantados no samba, né? Porque o que acontece? Eu acho que tinha que continuar isso, sabe? Isso tinha que continuar. Infelizmente parou. Essa é a visão que eu tenho da música de hoje, né? Não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, sabe? Tem muito artista bom aí, tudo. Claro. Mas eu acho que, sabe, que isso faz parte da nossa história, sabe? Contar um pouco de onde a gente mora, onde a gente vive, a cultura de cada um, né? Então eu acho que tinha que manter, sabe, esse tipo de música, sabe? Falando das situações da cidade, do bairro que mora, sabe? Eu acho tão interessante. Eu acho que ele deixou um legado assim maravilhoso. A Dona Irã foi, para mim, o grande cara, assim, o grande gênio, né? Não só na música, mas também como ator, né? Criador de personagens. E não sei se você sabia, mas o Adoniran também fazia brinquedos, né? Ele construía brinquedos, fazia trenzinho, um monte de coisinha assim. Aqui em São Paulo tinha um museu dele, lá no Jaçanã. Infelizmente não tem mais, né? Então tinha um museu lá que tinha todas essas peças, né, que ele fazia.
Eu fui uma vez visitar lá, é muito, muito interessante, é muito emocionante. Né? Você vê que ele era Imagina. um cara que não, a cabeça dele não parava, né? Ele era criativo, É, o tempo em 24 horas criativo, né? Entendeu? né? Foi, na minha concepção, a Dona Irã Barbosa foi o gênio, né? Para mim, é Ele É o deixou, Charlie Chaplin brasileiro. Né? verdade, ele A deixou esse Dona Irã. legado pra gente aí continuar fazendo samba, Com né? certeza. E precisa fazer, viu? Precisa, a gente precisa divulgar isso, viu, Odílio? Eu acho tão Muito, bacana, muito, muito, acho tão muito bacana mesmo. essa. Porque essa é um legado. Desses, é não um só da legal. Irã, mas, claro que a gente está falando de Irã e hoje é porque Tá para me falando de um, né? concentrar. Tem Mas a muitos, gente tem muita claro. gente que fez um legado aí que muito pouca gente conhece. E é isso que a gente está aqui para a gente falar sobre, né? Com Como é que certeza, Odílio. você. Agora eu queria falar um pouco sobre esse legado. Legado não, mas uma frase, né, que vem até do poetinho Vinícius de Moraes, dizendo que São Paulo era o túmulo do samba. E eu coloco era porque eu, sinceramente, acho que São Paulo não tem nada a ver com isso. E, por estar com você aqui hoje, eu queria perguntar como é que você reage a essa afirmação, né? De São Paulo ser o túmulo do samba, ou se isso é uma coisa velha já, que ficou no passado e não existe mais. Mas existe uma Não, não. discussão ainda sobre fazemos um samba diferente do Rio de Janeiro. Como é que você encara essa afirmação? Ela é velha, engessada, não tem nada a ver com 2020 falar isso hoje? Eu acho que sim, ó, faz parte da história, né? Aonde a gente vai Fato. trabalhar, tocar, cantar, fazer entrevistas, sempre vem essas perguntas, né? É uma coisa É chovendo natural. molhado, como eu falo, né? Essa Exatamente. frase é chovendo molhado, mas assim, É, como você eu, trabalha com esse produto no Brasil? É olha, sambista? eu acho assim, eu acho que foi um triste comentário do Vinícius, mas é assim, é uma coisa que eu tenho certeza que ele falou isso não com maldade, sabe? Não com aquela maldade de crítica, sabe? Tinha um De contexto falar da que, época também. de falar que São Paulo não tinha samba. Claro que tinha, ele sabia disso. Né? Ele era, o Vinícius, aliás, entre parênteses, outro gênio, né? Então, ele né, é outro gênio da música. Então, não Sem tem como dúvida. você, um cara desse, falar um negócio desse, não dá para acreditar, assim, que é uma coisa que veio do coração dele, que é verdadeiro. Eu acho que ele fez uma brincadeira, entendeu? Só que foi assim, uma brincadeira de mau gosto, vamos colocar assim, vai. Uma brincadeira de mau gosto, que repercutiu negativamente, de uma certa forma, entendeu? Mas ele não ligou para isso. Ele seguiu em frente, porque na cabeça dele, eu tinha certeza que aquilo ele fez, ele brincou, né? Porque o que acontece? Ele era um poeta do Rio de Janeiro, né? Que fazia muita bossa nova, fazia samba, né? Então ele É, quis brincar, sabe? Fazer uma brincadeira ali com o pessoal, e saiu isso. Né? Isso aí ficou para a vida inteira. Ficou histórico. é. Mas na minha visão, nada maldoso, entendeu? Coisa de poeta Não, mesmo. não, não, Coisa de mas poeta. não, certamente, como eu disse, eu acho que havia um contexto no ano que foi dito isso, um contexto na qual Rio se acendia, a ascensão, né, do samba existia mais no Rio, até pelo fator histórico mesmo, da Tia Ciata, Pixinguinha, Exatamente. Noel, que são Sabe os o que grandes é, nomes Odila, do que eu acho? samba. E aí Sabe o vem que eu acho? Noel em 43, onde essa galera já existia no Rio e ele estava naquele movimento, fomentando ali, né, o Vinícius de Moraes, no caso. Então, eu acho que, claro, tem todo um contexto, mas esse contexto, ele tem acaba tendo dentro do cenário do samba mesmo, né? A gente acaba comentando, a gente acaba brincando, é uma brincadeira, mas tudo para dizer, no meu ponto de vista, que existe uma diferença entre o samba de São Paulo e o samba do Rio. O que eu não acredito, assim, sinceramente, eu vou em rodas de samba no Rio, eu vou em rodas de samba em São Paulo e eu me sinto em casa. Eu não vejo a diferença, assim, existe um tamborim diferente porque o cara veio da escola de samba de não sei aonde, então o tamborim é diferente, como o surdo é diferente. São escolas, como tem É escolas, verdade. né? Que a gente tem certas Exatamente. escolas que a gente aprende no canto, no jeito de tocar o violão, tem as suas escolas. Então, quem toca esse determinado instrumento também tem a sua característica, né? Mas o que eu quero dizer é isso, você mesmo diz, eu acho que o samba, né,
a gente está comentando essa frase porque ela é muito famosa e ela tem desmistificar essa ideia de que o samba é diferente em São Paulo e o samba é muito maior no Rio. Então, eu acho que esse papo, a gente vem aqui, não eu que não sou excelência em samba, nada, eu só estou aqui contextualizando uma frase e dando a minha opinião de que eu acho que essa é uma grande... de novo, eu falei, né? Chovendo molhado falar desse túmulo do samba. Mas eu queria falar sobre ele aqui no nosso papo. Mas olha, eu posso... Do samba de São Paulo que veio com a Dona Irã, né? Odira, sabe o que aconteceu? Naquela época, o Rio de Janeiro era o símbolo do samba. Né? Então, assim, o Brasil para o mundo era o Rio de Janeiro. Então, aquela imagem do Corcovado, do Cristo, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, compondo as bossas novas. Então, o Brasil, assim, ó, se divulgava muito o Rio de Janeiro na época. Né? Que o Rio, as escolas de samba, né? Que eram, era produto de exportação. A nossa bossa nova foi cantada por tantos grandes cantores internacionais. Então, eu acho que isso criou essa coisa que o samba é do Rio. Na verdade, não é. Hoje não é assim mais. Porque hoje, as escolas de samba de São Paulo fazem tanto sucesso quanto a do Rio. Também são assistidas no mundo afora. Entendeu? O samba de São Paulo hoje, sabe, ele é divulgado. Inclusive, não sei se você sabe, mas não lembro que ano foi, um compositor de São Paulo ganhou o samba enredo da Mangueira. Então, assim, eu acho que acabou um pouco essa coisa, né? Esse bairrismo, né? Esse bairrismo, essa coisa chata, que sim, né? Eu espero, eu Mas acho tinha, assim, a gente tinha está uma rixa, dissolvendo isso, né? Está dissolvendo um pouco essa verdade, digamos assim. Eu acho que está todo mundo junto, fazendo samba junto. Eu sempre digo que o samba une e a ideia é essa, né? Eu acho que eu as mesmo, gerações vão... eu vou te dar um exemplo eu mesmo. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Eu tenho sambas gravados por Alcione, Jair Rodrigues, Zeca Pagodinho, Simonal, né? E uma infinidade, Nessi Brandão, uma infinidade de grupos fundo de quintal. Eu tenho samba com esse pessoal todo, tudo música minha, de autoria, e eu sou mineiro. Entendeu? Então você vê que o samba, ele vem de todo lugar. Então o samba de São Paulo, da Bahia, de Minas, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da onde for, o samba é a mesma coisa. Muda às vezes um pouco o jeito de cantar, a cultura, entendeu? Por exemplo, você vai ouvir um samba na Bahia, você vai ouvir os caras falando de lá, né? Você vai ouvir um samba no Rio, o Rio de Janeiro continua lindo. Isso aí foi um baiano que escreveu, o Gilberto Gil. Sim. Entendeu? E aí vai. Mineiro cantando. Não tem mapa, né? Eu falo que a gente não tem que colocar mapa, barreiras em nada. O samba é o samba e acabou, né? O samba é brasileiro, pronto. Né? É isso mesmo, é um produto brasileiro que a gente tem que lembrar sempre disso. Acima de tudo, é um produto brasileiro, né? E isso acabou hoje, não tem mais. Não sinto mais isso nas pessoas. Não. Também acho que isso é uma coisa do passado, essa coisa do que a gente está debatendo aqui. Eu acho que é por isso que a gente está debatendo, porque eu não sinto que existe mais, né? Com certeza. E o que eu acho muito interessante hoje em dia, sabe, Dedé, é que a música do Demônios com a Dona Irã Barbosa, ela atrai a geração nova, né? As gerações que vêm aí, gente muito jovem mesmo, ela ouve Demônios, né? O que você acha que atrai essa juventude, assim? A gente está com alguns minutos para acabar, então vamos ser rápido aqui. Tá. Eu acho, Odília, o seguinte, o que atrai o jovem, principalmente, assim, além da música, além das músicas, né? O que atrai é aquela coisa do pai para o filho e para o neto. Entendeu? Então você nasce numa família que já ouviu Demônios da Garoa, então você acaba ouvindo. Aí seu pai fala, olha aqui, meu filho, ó, quando eu tinha a sua idade, olha o que eu ouvia, Demônios da Garoa. Então ficou o Demônios da Garoa é muito família, sabe? Assim, tanto é que o nosso público, assim, 90% do nosso público é família. Vai o pai, o filho e avô, neto, entendeu? Então, assim, vai toda a família assistir o show. E se emocionam todos juntos.
Ai, Porque é uma música que passa de geração para geração. Não acaba nunca. Demônios da Garoa não vai acabar nunca. A Dona Irã Barbosa, essa história não vai acabar nunca. A história das malocas, o não. Trem das 11, Samba do Arnesto, isso não vai acabar nunca. Outra coisa, isso aí faz tempo que já é matéria, sabe, em TCC de faculdade, matéria em escolas, entendeu? Demônios da Garoa, hoje a gente grava muito aí para TCC de faculdade, né? Algumas entrevistas para jornalistas que estão começando. Então, quer dizer, isso não acaba, isso vai pro resto da vida. Graças a Deus, né? Não, sem dúvida. Isso aí é de suma importância para a gente, inclusive para as próximas gerações, né? É Sem de suma dúvida. importância ter esse... E ter esse material também de expor, né? Claro, Exposto na internet, no Spotify e tal. sem dúvida. E Sem eu acho dúvida. que tanto o Demônios da Garoa é um clássico, grava clássicos. Então, assim, tudo que vocês fazem, no meu ponto de vista, e acho que o que atrai as novas gerações, porque me atraíram quando era jovem também, e vejo atrair algumas pessoas que vão à roda de samba e cantam o Trem das 11, e você olha aquela pessoa, tá claro, uns bem jovens, 20 anos de idade, tá lá cantando, não Tá pode. cantando. Então, Exatamente. eu acho que é porque é um clássico, e clássico não morre, né? Como a gente pode ver na literatura, a gente pode ver na música, Garota Não de morre. Ipanema, de Trem das 11, a saudosa Maloca, que é o Iracema. Então, acho que tem todos esses clássicos que eu acho que Exatamente. chega, que é o imã, que atrai, que conta uma história, que tem um começo, meio e fim, é engraçado, aquela coisa que a gente falou da crônica, né? De ser crônico, de ser uma coisa crônica. Aquela São Paulo já nem existe mais, ou se Não. existe, é só para quem conhece de verdade a cidade, né? Então, É. acho que o que atrai os jovens, e eu falo porque também, né, na roda de samba a gente faz alguns clássicos do Adoniran, e eu vejo muitos jovens né, cantando, e é muito legal. Então, acho que é isso mesmo, o que atrai esse humor, essa história toda que a Adoniran tinha esse talento de trazer pra gente, né? Com certeza, com Bom, certeza. eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na sala, Roberto, Esperança, Ah, beleza, que Simone, bom. Felipe. Desculpa se eu não falar todo mundo. Tito, seu amigo está aqui, olha. Tito Morim, do samba. Português Classes. Bom, gente, muito obrigada por aparecer aqui, Roberta. O que é bom perdura no tempo. Fato, certamente. Eu também Isso acho. aí, com certeza, Clássicos. né? Queria Clássico. agradecer, Dedé. Como é que a gente te acha no Spotify para ouvir suas músicas, seu trabalho? A gente vai chamar o Dedé aqui numa live para falar da carreira dele. Porque a gente Opa, não vai maior ter prazer, né? tempo. Hoje é da Dona Irã. E eu falei para ele, mas eu tenho muito interesse de conhecer o seu trabalho. Eu conheço, mas eu quero que o público conheça. E a gente vai fazer uma live só com o Dedé para falar da carreira, das músicas, dos famosos que gravaram o Dedé já. Então, onde é que a gente te acha no Spotify? Como Olha, é o Dedé seguinte, Paraíso? Dedé Paraíso com Z, tá? Detalhe, Uhum. com Z. Então você vai nas plataformas digitais, com certeza. E tem o meu Instagram, que é o Dedé.paraíso com Z, né? E Dedé Paraíso Oficial, que é meu Facebook, vocês podem me achar aí nas redes sociais, entendeu? E vai ser um grande prazer receber todos vocês aí nas redes, conversar. Vamos lá. É isso Tô aqui mesmo. às E o ordens. Dedé é essa simpatia. Então, vocês que têm curiosidade de saber mais alguma coisa sobre Demônio, sobre a Claro. carreira dele, sigam o Segue Dedé. lá. É muito legal. As músicas são muito jóia. Eu acabei ouvindo essa semana o seu trabalho. Parabéns. A gente vai Obrigado. te chamar, como eu disse, pro... Isso aí, isso mesmo, Roberta. Ele mesmo, Dedé, @dedé.paraíso. Isso aí. E a gente agradeço mais uma vez, Dedé, a você, a Fernanda, sua filha, que foi uma super Fernanda. simpatia. Muito, eu sei que ela Obrigado. acabou de chegar aqui. Fernanda, muito obrigada pela sua atenção. Dedé, de novo, muito obrigada. Quando você encontrar o Imagina. Canhotinho, manda um abraço. Ah, O meu ele vizinho de mandou São para você um Caetano do abraço. Sul. É, eu Manda sempre um falo com abraço pro ele. Canhotinho. E a Aquele é gente uma lenda da música. Não, Canhotinho é uma lenda. demais, demais, demais. É uma lenda mesmo. Eu quero ir pro Brasil e ainda bater um papo com ele e gravar.
Gente, a Isso gente mesmo. vai acabar em 18 segundos. Quero deixar um abraço para todo mundo que está na sala. Muito obrigada. Dedé, muito Odília, obrigada mais obrigado. uma vez. Salve a Dona Irã Barbosa, salve Deus Salve, Dona Irã Barbosa. Navegador, Salve o samba salve a arte brasileiro. popular brasileira. Beijo. Beijo a vocês de Londres aí. Beijo. Beijo, Tchau, fica tchau. bem, Brasil. obrigada. Tchau. Tchau.